Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Manuel José de Souza Neto. Estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, nessa parceria com o Conecta e com Música e Mercado, para tratar de um dos temas que são mais relevantes no meio cultural, que são os direitos culturais. Para muitos, direitos culturais podem soar apenas como acesso a recursos, Lei Rouanet. Para outros, isso pode significar a fruição, poder ver uma peça de teatro, um show, acessar cinema. Para muitos brasileiros, inclusive, somente a televisão. Mas a cultura é um direito. E para tratar desse assunto, que é da maior importância, nós trouxemos o professor Humberto Cunha Filho. Tudo bem, professor? Oi, Manuel. Tudo Seja bem? muito Um grande bem-vindo. prazer Muito atender o seu bem-vindo. convite. Obrigado. E o professor Humberto, ele é advogado da União, ele é professor do direito, ele se formou em bacharel na Unifor, ele fez mestre na Universidade Federal do Ceará, ele também estudou, ele é pós-doutor na Unimib, Universidade de Milão, Bicocca, né? Bicoca. Nome difícil. E, além disso, ele coordena, professor dos programas de graduação e mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará, que é a Unifor, né? Não, não é federal, é só a Unifor, Universidade de Fortaleza, é uma Isso, universidade privada. Unifor. Muito bem, muito obrigado por me corrigir. E ele tem um trabalho interessante nos congressos internacionais de direito cultural que eles realizam, nos grupos de estudo de direitos culturais, né? E, além de tudo, também integra como presidente de honra o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Entre outras coisas, porque aqui é um breve resumo, porque a carreira do professor Humberto ela é extensa, ele mesmo pode complementar também alguma questão. E eu queria novamente agradecer a sua presença, Humberto, e ir direto para uma pergunta. Para muitos, se existe apenas Rouanet, ou alguma coisa assim, mas existe esse termo, esse campo de estudo, que é a sua área, né, que é a área que você nos apresenta no Brasil, os principais estudos, que são os direitos culturais. O que seriam direitos culturais? Uma das definições que eu procuro mais trabalhar é essa. Eu digo que os direitos culturais eles podem ser definidos por 9 elementos. São 3 elementos de conteúdo, que seriam as relações jurídicas atinentes às artes, às memórias coletivas e aos fluxos de saberes. 3 elementos temporais, ligando ao mesmo tempo passado, presente e futuro. E 3 elementos valorativos, né, que seriam os valores de estabelecimento do desenvolvimento humano, da dignidade humana e da paz. Então, os direitos culturais, em termos do conteúdo, que é o mais fácil do pessoal perceber, são relações jurídicas sobre artes, de uma maneira geral, sobre as memórias coletivas e sobre os fluxos de saberes. Então, compreende muita coisa e não só a Lei Rouanet. Sim. E nesse campo do direito, das relações entre sociedade e Estado, elas são instituídas, né? Isso não é vamos falar com os leigos, vamos falar com quem não é da área nem jurídica e nem muito ligado nas artes, né? Isso vem na forma de lei, isso está ligado às constituições, às legislações, isso é uma estrutura baseada como se diz, em textos da lei, né? Se são direitos culturais, se são direitos que constam em normas jurídicas da modernidade até a contemporaneidade, então, obviamente, que nós estamos falando de normas. Agora, essas normas, no campo dos direitos culturais, que formam uma fatia dos direitos humanos, elas podem ser normas correspondentes a liberdades, né? Podem ser normas correspondentes a prestações, entregas de bens e serviços, e podem ser normas correspondentes a estímulos para que se faça ou para que se deixe de fazer algumas coisas. Porque no âmbito da cultura tem vários comportamentos indesejáveis, né? Então, por exemplo, o machismo, né? A xenofobia,
que no plano da sociologia, da antropologia, pertencem a esse campo cultural, não podem se transformar em direitos culturais porque não tem aqueles elementos valorativos, né, que eu mencionei há poucos instantes, de fomentar o desenvolvimento humano, a dignidade humana e a paz. Ao contrário, né, esses comportamentos culturais aí mencionados como contra-exemplos trazem-nos o oposto. Então, você tem razão, são normas, mas não é sempre normas para que o Estado entregue algum bem. Então, por exemplo, as liberdades culturais. O Estado se abstém de fazer normas, porque o campo é das liberdades, né? Então, o inciso 9º do artigo 5º diz que é livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Então, ele não vai criar leis sobre isso, ele está dizendo que a regra é a da liberdade, né? E, eventualmente, quem se exceder, quem violar algum direito de alguma outra pessoa, essa pessoa é que vai demonstrar que o seu direito foi violado para poder se ressarcir, se recompor do dano que eventualmente sofreu em face de uma liberdade cultural. Não existe, pela nossa Constituição, a possibilidade de censura prévia. Então, veja que é, sim, normatividade, mas não sempre da entrega de bens. Ou seja, lei não é garantir o patrocínio apenas, mas também, nesse caso, por exemplo, das liberdades. Eu me lembro de 2 exemplos aqui para a gente exemplificar para o espectador. O da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Inclusive, eu defendi um artigo lá no Unifor, junto a vocês, sobre esse tema uma vez. Ele é um estudo, né, que tem outros colegas no Brasil, como Amalson Ximenes, o Rodrigo, que também fez um estudo interessante, e outros colegas da área, em que se discutia essa questão, o Cordone também, estou me lembrando de outros estudantes de direito, hoje alguns já mestres, né, até doutores, que defenderam que a Ordem dos Músicos cerceava o direito de expressão da música. E me lembro, numa mesa que eu fiz na Unifor, que eu participei, aliás, do grupo que estava assistindo, foi no mesmo dia que eu apresentei, eu me lembro de 2 estudantes do campo falando sobre aquela questão do pássaro que foi aprisionado, né, no museu, o cachorro que filmaram, que eventualmente poderia até ter morrido ou não, que não se provou se ele morreu ou não, numa videoarte. E me lembro que alguém falou sobre... me desculpa se eu estiver falando errado, porque eu não sou advogado, você sabe, professor Humberto, que eu sou cientista político. Mas que era sobre a ética do direito em Kant, ou algo assim como argumento. E aí eu entrei numa discussão com eles de que a liberdade garantia que se fizesse tudo. Porque a arte, ela tem a provocação, mas que se viola alguma lei, que se pague no termo da outra lei, sem a justificativa da tal da liberdade de expressão, né? Então, são algumas contradições que podem surgir, porque a proibição prévia é uma coisa. Agora, se alguém comete algum crime, não vai poder alegar liberdade de expressão, correto? Isso. Assim, você está o tempo todo chamando para explicações de teoria do direito. Então, talvez a nossa conversa fique um pouco difícil para o público, mas são problemas, são temas que todo dia passa na vida de quem vive o mundo da cultura. Então, no direito se diz o seguinte: não há nenhum direito ilimitado. Todos os direitos têm alguma limitação. Por quê? Porque o ser humano elege para a sua vida, inclusive constitucionalmente, uma pluralidade de valores. Se um desses valores, por exemplo, liberdade, fosse tão intenso a ponto de não ter qualquer limite, ele anularia o valor igualdade, por exemplo, né? O valor solidariedade. Então, é claro que tem direitos que são muito amplos, mas chega a um determinado ponto que ele barra no limite provocado por outro valor que nós mesmos elegemos. Então, sobre a primeira parte do seu comentário,
a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos os requisitos que a lei estabeleça. E se tem a ideia de que a lei só pode estabelecer requisitos para uma liberdade profissional, se essa liberdade profissional exigir uma formação técnico-científica, ou então, se o exercício dessa atividade puder provocar danos a outras pessoas, mas danos materiais e não danos ideológicos, né? Porque esses aí sequer existem como danos, né? A convivência de ideologias é o normal da sociedade. Então, o grande dano é não permitir que um pensamento circule, né? Então, aí o que é que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo ao longo da história da Constituição de 1988? Ele teve até a coragem de enfrentar uma categoria muito forte, que é a dos jornalistas, para dizer que não pode se exigir uma formação de jornalista para alguém exercer a profissão de jornalista. Então, em situação muito semelhante está a dos artistas. No Supremo Tribunal Federal está pendente de julgamento a lei dos artistas e também essa legislação da Ordem dos Músicos. A lei dos artistas são aqueles artistas que se apresentam em cena, né? Assim, a chamada 6536, que é Regio Satedes, isso, exatamente. Dança, teatro, circo, mas ópera, também dos circos, né? Dos domadores. É uma lei que eu digo assim, né? Apareceu, subiu num palco, ela considera artista, né? Embora que até pudesse ser tratado como uma categoria diferenciada, né? Então, é muito diferente, por exemplo, um trapezista ou um domador de leões de um ator, né? Então, assim, para esse efeito da liberdade cultural, é muito, muito diferente. Então, eu acho que é possível até que o Supremo Tribunal Federal dê uma solução diferente para a lei dos artistas por causa dessa complexidade tão gigantesca que essa lei contempla em termos de diversidade de profissões. Né? Então, é mais ou menos isso. Aí, assim, como não existe nenhum direito ilimitado, aí você tem várias limitações. Quando você estava falando aí dos animais em exposição, me lembrei da vaquejada, que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional e que o Congresso, inclusive, reagiu, criando uma emenda constitucional, uma modificação na Constituição para afrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu acho também que é uma emenda constitucional que viola a própria Constituição. Mas é assim, por quê? Né? Porque você não pode valorizar apenas a cultura, já que a Constituição diz que também nós devemos valorizar o meio ambiente, a natureza. A natureza é algo tão importante que alguns países a reconheceram com status constitucional equivalente ao do ser humano, como é o caso do Equador, né, da Bolívia, que eles chamam de Pachamama, né? Então, aí aqui é da mesma forma. Então, você não tem limites? Tem sim limites, né? São limites curtos? Não, são limites bem amplos, os limites da atividade artística. Aliás, tem uma aluna minha, que eu acho que você conheceu, a Daniela Lima de Almeida, que ela escreveu a dissertação de mestrado dela e depois transformou em livro, que é exatamente sobre o dimensionamento constitucional da liberdade de expressão artística. Porque no mesmo dispositivo, eu já recitei, mas vou precisar recitar de novo, diz que é livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Qual dessas liberdades é mais ampla? Não tenho a mínima dúvida que é a liberdade artística, né? A liberdade científica, agora a gente está vendo aí como é que é para criar uma vacina, né? Então, você pode experimentar, mas você experimenta com
uma quantidade muito grande de limitações, de protocolos, né? A liberdade de comunicação é cheia também de... É ampla, mas tem vários elementos, como de publicidade, né? Publicidade de álcool, publicidade que precisa, não de censura, mas de classificação etária para... Ou até mesmo de transparência da origem, caso agora das fake news. Das fake news, né? Exatamente. Né? Então, a liberdade, dentre as liberdades culturais, por assim dizer, as liberdades artísticas são as mais amplas, mas não são ilimitadas. Né? Não, se tiver alguma coisa em termos de direito ilimitado, é porque a gente está diante de uma ditadura, aí nós estaríamos diante da ditadura da expressão artística. Né? Aí não teria limite com nada, né? Não teria contemplação com os outros valores que nós temos. É claro que qualquer limitação às liberdades artísticas, elas devem ser exceção da exceção, mas que existem, existem. Olha, eu aproveito para a gente descontrair um pouco e fazer um exercício mais filosófico. Qual seria o conceito de cultura? Né? Quando a gente fala dessa cultura que tem esses direitos, a gente tem várias visões mais antropológicas, mais artísticas, mais ligadas aos sujeitos, ou à diversidade, ou aos povos. Né? Então, eu sempre me pergunto, quando a gente fala assim de qual cultura, qual o conceito de cultura, né? Qual cultura e para quem? Aliás, cultura para quem também é uma pergunta que a gente ouve muito na internet, quando o pessoal fala de que o recurso não chegou. Alguém fala uma frase assim, cultura para quem? Né? Uhum. E qual é o conceito de cultura que a gente estaria presente nesses debates? No primeiro livro que eu escrevi sobre esse assunto, que foi Direitos Culturais como Direitos Fundamentais, ele é um livro publicado no ano... exatamente, isso aí. Aqui para o professor Humberto, é um livro que eu recomendo muito, livro de cabeceira quase, sempre está por perto aqui. Aí, nesse livro, eu digo que os culturólogos russos haviam feito, na década de 60, um catálogo de aproximadamente 250 definições de cultura. Depois disso, o pessoal já vem dizendo que cada estudioso da cultura e nas diferentes ciências que abordam essa questão vem customizando uma definição de cultura. Então, para mim, não é tão importante uma definição de cultura, mas é a gente externar num diálogo, sobretudo num diálogo científico, qual é o nosso entendimento de cultura para dialogarmos de uma forma honesta e precisa com os nossos interlocutores. Porque, como há uma variação tão grande de percepção desse termo, é muito comum a gente escutar alguém dizer, inclusive, que cultura para mim é tal coisa, e nunca se estabelece um significado para a cultura, né? Então, assim, não é tão importante uma dessas, vou dizer agora, não mais centenas, mas milhares de definições de cultura, mas sim um diálogo prévio e franco para a gente dizer o nosso entendimento. E eu digo o entendimento que eu tenho para a cultura nesse livro aí, e depois imagino que vou aprimorando nos outros livros que escrevi subsequentemente. E como eu sou do campo do direito, e o direito é um órgão, como dizia Aristóteles, utilizado para limitações, aí eu trabalho mais ou menos no mesmo sentido em que eu trabalhei a definição de direitos culturais, né? Que a cultura são essas relações humanas que envolvem, para efeitos desse manuseio jurídico, esses campos de artes, esses campos de memória coletiva, esses campos de saberes, e sempre com perspectivas também valorativas no sentido positivo e determinado constitucionalmente.
Isso elimina as outras definições sociológicas e antropológicas? Não, mas confere uma operacionalidade jurídica a quem trabalha com os direitos culturais. Ou seja, os estudos que vocês estão envolvidos nesses grupos e congressos acabam sendo também estudos da área de ciências sociais. Vocês são praticamente obrigados a estudar o direito junto com a arte e junto com a sociologia, a antropologia, porque a etnologia, a etnografia, porque são, afinal, não, é o direito olhando para um fenômeno cultural sociológico. Isso. No campo do direito, da teoria do direito, existem, inclusive, os culturalistas. Né? E os culturalistas dizem o seguinte, que a cultura é tão ampla que o direito é um produto cultural. Né? Então, mas esse dimensionamento tão alargado de cultura, ele não é jurídico, ele é metajurídico. Porque se a cultura cria o direito, então ela está para fora e para além do direito. Né? Mas quando eu falo de direitos culturais, eu tenho que entender determinados núcleos jurídicos que eu constituam uma disciplina, do jeito que existem os direitos de natureza penal, administrativo, civil. Então, aí o recorte é outro, é o direito que passa a fazer a cultura. Você está entendendo? Então, os culturalistas, eles têm essa dimensão de razão na identificação da eventual origem do direito. Mas, para especificar um ramo do direito chamado de direitos culturais, que a Constituição diz o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, é como se dissesse o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos sociais ou dos direitos econômicos, eu tenho que fazer recortes, e fazer recortes a partir de uma lógica, né? Uma lógica que pode ser, que efetivamente eu imagino ter percorrido essa lógica em 3 caminhos. Né? Então, por exemplo, a gente imagina que os direitos culturais são muito novos, mas não são. Né? Por exemplo, eles estão expressamente mencionados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Então já dá o que aí? 48 para cá dá 80, né? 70 e poucos anos já. 72, né? 1948 para cá, aí tem os direitos sociais, econômicos e culturais. Aí você vai identificar nessa declaração quais são os direitos culturais, aí você vai identificar na Constituição brasileira o que são os direitos culturais e você vai identificar nas práticas administrativas. Quando se cria um órgão para gerir o campo cultural e, por conseguinte, dar sua contribuição para a efetivação dos direitos culturais, esse órgão trabalha sobre o quê? Né? Aí, nesses 3 caminhos, eu cheguei àqueles 3 núcleos muito amplos, que são as relações jurídicas sobre artes, memórias coletivas e fluxos de saberes. Perfeito. Humberto, eu queria aproveitar, te pedir um favorzinho, que você explique um pouco o que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais. Temos aí também o Congresso Internacional aí na Unifor, e tem o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Consegue fazer um apanhado para quem queira estudar, se informar mais do trabalho de vocês aí? Sim. O Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais foi um grupo criado no ano de 2004, a partir de uma semana jurídica dos alunos da Universidade de Fortaleza. 2004? 16 anos já, então. Aí os alunos do centro acadêmico, foi em 2004. Né? Então, desde 99 eu tinha defendido minha dissertação de mestrado, desde 2000 eu tinha publicado como livro, né? Aí eles me chamaram para ser o coordenador acadêmico. Aí a gente criou o grupo de estudos de maneira informal, e ficou funcionando. Né?
Hoje em dia, 2 desses alunos persistem no grupo e um já é doutor, professor aí da Universidade Federal Fluminense, que é o Mário Pragmácio, e o outro está fazendo pós-doutorado em Portugal agora, inclusive vice-coordenador de um mestrado em Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, que é o Rodrigo Vieira Costa. Então, a gente continua e de lá para cá a gente vem fazendo muitas coisas. Uma delas, você chamou de congresso, e realmente tem a estrutura de congresso, mas nós chamamos de encontro. Né? É isso, é um encontro. Encontro Internacional de Direitos Culturais. Eu já participei, foi ato falho. Mas essa é uma designação que nem em alguns momentos corresponde, sim, porque a nossa grande ambição é dialogar. Porque congresso geralmente leva estrelas, né? Como na indústria cultural costuma fazer, uma pessoa que é famosa, que atrai público, inscrições, e a gente sequer cobra inscrições, talvez seja um erro nosso, né? De não fazer isso, mas é porque a gente quer dialogar, e a gente coloca o pessoal para dialogar. E isso vem nos rendendo coisas maravilhosas, assim como, por exemplo, esse ano nós publicamos um livro chamado Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, comparação entre Brasil e Itália, com 3 professores italianos, 3 brasileiros e uma ítalo-brasileira, e dentre os consultores italianos, dentre os italianos, consultores da Unesco, inclusive mandatários, sabe? Aí, dia 26 agora, eu fiz um evento, assim, porque a gente troca, sabe? Troca informações, troca ideias. Um evento na Espanha sobre exatamente liberdades culturais, com um dos nossos parceiros costumeiros, que é o professor Jesus Pietro de Pedro. Foi um evento grandioso na Espanha, está todo no Vimeo, mais de 30 horas de gravação e que eu participei. Então, tem... E quando a gente começou a fazer o encontro de direitos culturais, aí a gente imaginou que seria necessário uma entidade autônoma do campo jurídico para refletir e, eventualmente, se engajar em lutas políticas, como jurídicas também, como amicus curiae. Aí a gente criou o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Esse instituto já está, eu acho que na sua 4ª diretoria. Teve um primeiro presidente com 2 mandatos, depois um presidente com mais um mandato, e estamos agora no 3º presidente, 4º mandato, que é a Cecília Nunes Rabelo, que todos os presidentes do IBDCUT, não obstante o IBDCUT, vai cada dia ficando mais autônomo, que essa é a proposta, eles emanaram até agora, todos os presidentes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais são pessoas que permanecem no estudo acadêmico dos direitos culturais. Respondi? Muito, eu recomendo muito, eu acho um dos trabalhos do campo da cultura no Brasil, entre os principais núcleos, né? Temos aquele mais ligado à antropologia, na UFBA, tem estudos interessantes no Rio de Janeiro e grupos também interessantes, temos os direitos autorais aqui da UFPR Kubachovski, né? São entre os principais grupos dos estudos, cada um na sua área. Eu acho muito interessante e recomendo, porque a mínima aproximação que tive, já senti a aproximação assim, com estudos muito bons, sempre procuro acompanhar e ler os estudos que são publicados. Eu queria falar com quem está assistindo a gente, que a gente vai daqui a pouco falar de Aldir Blanc, Lei Rouanet, vamos abordar outros temas aí ligados às políticas culturais. E agora vou só lembrar a todos que nós estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, essa parceria com o Conecta e com Música e Mercado, batendo um papo aqui com o professor Humberto Cunha Filho, que é especialista nesse ramo dos direitos culturais. Professor Humberto, vamos retomar. Eu estava pensando aqui nessa questão das convenções. Então,
A Carta dos Direitos Humanos vem lá em 1948, depois vem a Carta dos Povos, que acho que é a Carta de São José, me corrija se estiver errado. E aí acontecem várias situações na OMC, com aquela questão do GATT, do TRIPS, que não podia proteger economias, incluindo a cultura, e alguns países saíram gritando, dizendo, não, peraí, a cultura é outra coisa, não pode colocar como commodities. Foi mais ou menos daí que surgiu esse movimento pela Convenção das Expressões, da Diversidade, e não me lembro, porque é meio longo o nome, né? Para a salvaguarda da diversidade cultural, né? Isso, e da Unesco. E essa convenção, ela foi incorporada na Constituição Brasileira, com o artigo 216A, né? Teve lá a emenda, me corrija, não me lembro se é 48 ou 58, né? Em 2007, teve aquela emenda, e aí começou a fortalecer aquilo que a gente entende por estruturas, né, das políticas culturais nessa nova visão, que não é apenas o mundo da arte, porque a política cultural no Brasil era ainda muito presa historicamente à visão do patrimônio histórico artístico nacional e as grandes artes, que eram conceitos lá da época do Getúlio Vargas, né? Não tinha avançado muito. O que representou isso, né, nessa estruturação das políticas culturais no Brasil, desse entendimento para a política cultural brasileira em relação ao que tinha e o que começou a ser construído? A convenção a qual você se refere é de 2005, né? Foi incorporada subsequentemente ao ordenamento jurídico brasileiro, e como ela se refere a direitos humanos, segundo uma determinada decisão do Supremo Tribunal Federal, tem força acima da lei, né, que o Supremo chama de supralegal. Antes dela, tem uma outra convenção muito, muito importante para o Brasil, também para o mundo de uma maneira geral, que é de 2003, incorporada em 2006 no ordenamento jurídico brasileiro, que é a da salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. O Brasil, isso é curioso, desde 88 que ele tem a previsão de proteção do patrimônio cultural imaterial na própria Constituição. Diz que o patrimônio cultural brasileiro é composto dos bens de natureza material e imaterial. Desde 2000, o Brasil tem um decreto que disciplina o registro dos bens culturais. A Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial é de 2003, foi incorporada no Brasil em 2006, e como eu te falei do livro que eu publiquei com os colegas italianos e brasileiros, a Itália só veio incorporar em 2007 com certa dificuldade normativa, porque a Itália ela tem uma tradição gigantesca de patrimônio material. Ela ganha dinheiro com isso, né? Com o Coliseu, com as estruturas construídas da Itália, que é um país, em termos de unidade, mais novo que o Brasil, não sei se você sabe disso, é de 1861, Brasil 1822, mas que resulta da união de estados milenares, né? Então, rico em todo. A Itália é fabulosa. Só que é o seguinte: o Brasil partiu normativamente na frente, mas a Itália ganhou a dianteira. É como se o Brasil tivesse saído na frente de Fusca e a Itália de Ferrari mesmo, né? E hoje em dia, por exemplo, não sei se eu disse isso aqui há poucos instantes, se eu tiver dito, me perdoe, estou ficando velho. A Itália comemorou os seus, no dia 16 passado, os 10 anos da dieta mediterrânea enquanto patrimônio cultural da humanidade, com nada menos do que a palestra de 6 ministros de Estado, eles demonstrando que na saúde o incremento da qualidade de vida, na indústria e comércio, o volume de aumento de venda do vinho, do azeite, do turismo, do mar, né? Então, uma coisa absolutamente interessante. A Convenção de 2005, essa de 2003,
ela é tida na Itália como conjugada com a de 2005, que é a da diversidade. Eles sempre tratam em conjunto. É tanto que, para dar operacionalidade, eles fizeram uma alteração no Código dos Bens Culturais e das Paisagens da Itália, mencionando as duas convenções em conjunto. E o curioso da Convenção da Diversidade Cultural é que, sim, ela reafirma que a atividade cultural tem uma peculiaridade que não é só econômica, mas não nega, como se negava antes, né, essa dimensão também econômica. O que tem que ter é um trato específico, observando as peculiaridades da criação cultural, mas não se nega e se demanda a partilha dos benefícios para com aqueles que contribuíram na criação da diversidade cultural. E isso no Brasil teve uma repercussão equivalente, é o reconhecimento simbólico, o econômico, o de quem participa da expressão, não só de quem faz a fruição. Então, dá para se dizer que esse conjunto entre uma convenção e outra, e direitos incorporados em cada país, e aqui no caso do Brasil, na nossa Constituição, e com as políticas nacionais de cultura que foram implementadas, que eles estão, né, sendo, tem muito chão ainda pela frente, né, professor? Uhum. Mas significa, então, que o Brasil começou a reconhecer essas dimensões também. Seria isso? Seria isso. Agora, o Brasil ele comete alguns equívocos, na minha opinião. A Convenção ela recomenda que o reconhecimento seja preferencial para as coletividades, depois para os grupos e só excepcionalmente para os indivíduos. Então, por exemplo, quem desenvolve muito reconhecimento de patrimônio cultural e material no Brasil são os estados, e eles costumam reconhecer mais as individualidades do que as coletividades. Então, é mais o cantador do que a cantoria, né? É mais um rapper do que o movimento de rap, né? Então, isso faz com que seja mais um título simbólico que agrada uma pessoa do que propriamente o desenvolvimento de uma política que contempla esses três aspectos que por você mencionado, né? O simbólico, o econômico e o cidadão, que arribou, do momento em que surgiu para diante, foi mais construção teórica do que propriamente desenvolvimento de políticas, né? Porque dias 20, segunda, terça e quarta dessa semana, teve um evento no Sesc São Paulo, exatamente sobre os 15 anos da Convenção da Diversidade e os 10 anos do Plano Nacional de Cultura. E eu falei sobre o Plano Nacional de Cultura, né? E eu perguntei aos colegas que falaram sobre os impactos da Convenção da Diversidade depois que ela foi incorporada no direito brasileiro. Não, né? O Brasil já tinha, sim, como você afirmou, algumas políticas de reconhecimento, mas não houve avanços subsequentes depois disso, né? E na prática a gente vê, como o senhor disse, um prêmio ali, premia lá, dá um título, dá um prêmio em dinheiro, mas isso não parece que cria algo estruturante que vai dar continuidade. Eu queria aproveitar sobre essa continuidade, citar um trecho aqui do teu livro, que eu já citei até em artigo, porque é uma parte que eu desconhecia totalmente antes de ler o seu livro, professor. Que existem alguns princípios que estão na Constituição brasileira, que seriam esses princípios que regeriam a nossa Constituição, que já estão lá, que garantiriam essa instalação, né, do Pacto Federativo, do sistema jurídico, do plano, né? Quais são esses princípios, né? Então, tem o princípio do pluralismo, que já estaria na Constituição, o princípio da participação popular, né? E os princípios da atuação estatal com suporte logístico, e o princípio do respeito à memória coletiva. Seriam esses quatro? Isso. É o seguinte, o direito ele é feito para implementar valores. Então, as constituições que surgiram
que existiam antes da Segunda Guerra Mundial, elas eram constituições de organização dos estados, basicamente. E, depois disso, elas passaram a explicitar princípios. A nossa Constituição brasileira, ela explicita princípios para vários campos, né? Então, assim, os princípios da administração pública estão mencionados lá: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? Os princípios das armas nucleares, da educação, vários princípios. Mas tem campos culturais que, aliás, campos normativos na Constituição, cujos princípios permanecem na técnica antiga de não ser explicitados. Aí o trabalho que eu tentei fazer aí foi de deduzir, né, como se fizesse uma regressão. Por que é que diz que o Estado, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro? O que é que significa isso? Significa que a Constituição quer que exista participação popular, porque diz que o Estado com a colaboração da comunidade, né? Só que aconteceu o seguinte: a Emenda Constitucional 71, que criou o Sistema Nacional de Cultura, ela colocou 12 incisos com princípios, ou pelo menos disse que eram princípios do Sistema Nacional de Cultura, no parágrafo 1º do artigo 216-A, né? Você pode até depois ver isso aí. Só que aí já fez o fenômeno oposto, que é o quê? É a inflação de princípios, porque os princípios, eles são normas que não se anulam uma relativamente às outras. Então, se lembra que eu te falei assim, se a gente elege liberdade, ela não pode ir ao seu extremo, porque tem outros valores. Então, manusear princípios, eu faço a seguinte metáfora para o pessoal entender. É como se fosse um jogo de malabares. Se você manuseia 3 malabares, não é tão difícil, mas se você bota 4, né? Bota 5, bota 16, aí já fica absolutamente difícil, né? Fora o fato de que princípio era um nome tão atrativo que eles colocaram coisas que não tinham nada a ver com princípio, como se princípio fosse. Então, uma dessas coisas, Manuel, por exemplo, dizer que o orçamento orçamento progressivo para a cultura. Isso não é um princípio, isso é uma regra, claramente, né? Porque um princípio não contém um comando de tudo ou nada, né? Esse é um comando de tudo ou nada. O princípio contém um valor, né? Então, o valor da participação, o valor da atuação acessória ou de suporte logístico, né? Então, é assim, acrescentaram vários princípios, não para todo o campo cultural, mas para o Sistema Nacional de Cultura, sem critérios de saber o que é um princípio. Portanto, eu publiquei em 2018 esse livro aqui, não sei se você conhece esse. Esse eu vi a sua divulgação no Facebook, onde a gente é amigo. Eu tinha visto, esse livro aqui, foi publicado pelo SESC São Paulo, e já vai sair a 2ª edição dele. Graças a Deus foi muito bem, já está pronta, eles já estão imprimindo a 2ª edição, que é Teoria dos Direitos Culturais, em que eu retrabalho parte desse livro aí, parte de outro livro, só nos aspectos teóricos, e retrabalho mesmo, né? Não é só copiei e colei, não. Eu imagino ter progredido nas reflexões, né? Então, mas assim, aí qual é a conclusão disso tudo que eu falei até agora? É que eu acho que esse conjunto de princípios permanece para todos os direitos culturais, porque aquilo que chamam de princípios ou não ou são direcionados só ao Sistema Nacional de Cultura, ou aquilo que se imagina que será o Sistema Nacional de Cultura. Pois era mais ou menos isso que eu queria chegar, porque daí se pretende criar um sistema para dar conta de uma política cultural baseado primeiro naqueles princípios que já estariam garantidos na Constituição, em toda ela, mas direcionados no artigo 216-A, em que se fala na criação do Plano Nacional de Cultura,
né? O Sistema Nacional de Cultura abraçaria toda essa estrutura, inclusive sistemas próprios como de indicadores culturais. Teríamos também ali o Conselho Nacional de Cultura, né, que eu fiz parte, que é para fiscalizar as políticas, né, e orientar as políticas. Os setoriais, eu já li um artigo seu, inclusive, interessante, vamos retomar isso daqui a pouco, a questão dos setoriais, na aplicação dos recursos, né, e também a Conferência Nacional de Cultura. Então, isso parece uma tentativa de estruturação de um sistema que, lá no início, quando falaram sobre isso, compararam com o SUS. A comparação inicial, olha, tem que ter um sistema de cultura. Esse sistema é o que seria capaz de fazer uma política cultural, mas não necessariamente os direitos culturais, seria isso? Existe uma diferença entre estruturar uma política cultural do Estado, que é o papel de um ministério, que, aliás, atualmente nem ministério é, uma secretaria, né? Mas isso não é necessariamente os direitos culturais. A pergunta... assim, isso aí são... É porque existe, eu vou partilhar aí com o público dois conceitos muito rápidos que é muito importante, não para jurista, mas para cidadão conhecer, que são os conceitos de direito e de garantia de direito, né? O direito é uma declaração solene de que adotaremos determinada atitude, tão solene que a gente transforma em lei. O direito ele é frágil porque ele é uma declaração. E porque ele é frágil, a gente precisa se amealhar de garantias para que ele se execute, né? Então, assim, é muito importante incentivar a cultura. Aí, o que é que nós vamos fazer para incentivar a cultura? Aí, vamos juntar aqui as atividades de União, Estados e Municípios para ver se eles fomentam. Isso não é um direito, isso é apenas uma organização sistêmica que funciona, no máximo, como uma garantia. Então, o Sistema Nacional de Cultura ele não tem uma importância de per si, ele é um instrumental. Agora, eu acho que é um instrumental que foi feito equivocadamente, porque ele foi feito com base no Sistema Único de Saúde, que é uma área da atuação pública muito diferente do campo cultural. É uma área em face da qual as pessoas podem ser obrigadas a determinados comportamentos e que o poder público pode obter com precisão aquilo que é devido da sua parte em face da sociedade. E o campo cultural é muito diferente. Eu acho, inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, que foi um livro cujo título é Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura. Não sei se você tem esse, né? Federalismo. Está aqui, deixa eu fazer nova propaganda para o professor Humberto. Esse aqui é o Federalismo Cultural, também recomendo. Obrigado. Eu escrevi esse livro aí, no qual eu defendo que o campo cultural ele é tão diversificado que para ele não basta um sistema, talvez alguns sistemas, é o que chamaram aí de subsistemas, mas assim, alguns subsistemas são tão elevados que mereceriam uma estrutura própria, né? Então, eu acho, assim, nesse livro aí, porque são coisas um tanto quanto complexas. Eu classifiquei o Sistema Único de Saúde como preferencialmente estático. Estático em qual sentido? No sentido de que ele é parado? Não. No sentido de que é mais fácil definir os papéis da União, do Estado e do município, como a gente tem os critérios de alta complexidade, média complexidade e atendimento básico. Isso é um critério muito, muito interessante. Mas, para o campo cultural, isso é quase impossível. Então, é um sistema cujo funcionamento ele precisaria da definição de metas de uma forma precisa e um pacto tópico, ou seja, para cada situação concreta, para ver qual era o papel de cada ente em cada situação. É arbitrar, e eu vou usar aqui uma tautologia, culturalmente os papéis, e não por uma grande inferência como a gente tem
nesse campo da saúde, né? Até porque a saúde, o medicamento num estado é o mesmo em outro. E nós temos culturas diferentes nos estados, e, além de tudo, além das expressões artísticas e das identidades culturais, né, nós também temos esses recortes dos setoriais, que são as expressões ou artes mais reconhecidas. Mais por quê? Porque tem outras. Nem isso o sistema conseguiu abraçar até hoje, pela dimensão e complexidade do setor. Eu me lembro de um artigo, professor Humberto, em que você explicava ali a importância dos colegiados setoriais na formulação das políticas e do fomento. Então, existia essa questão de como a constituição desses entes do Conselho ajudaria a delimitar políticas mais específicas, ou seja, quem entende da área ajudando o Estado a formular a política como está previsto naquele princípio do pluralismo, da participação e tudo mais, conforme teu outro estudo. Esse caminho da participação ampliada da própria população nas suas expressões culturais e expressões artísticas, ele é um caminho dessa construção, ele ajuda a facilitar o Estado a entender qual é a política, é uma questão mais de técnicos, ou isso acaba não fechando a conta, vamos deixar assim aberto? Sim, agora, uma das coisas que eu acho que se deve ter preocupação é com múltiplas portas abertas para essa participação, porque, como eu te disse, eu participei recentemente num evento de análise do Plano Nacional de Cultura, que, aliás, expira hoje, né? Ele foi aprovado em 2 de dezembro de 2010 e expira 10 anos depois, ou 1º de dezembro, né? Então, na data de hoje, inclusive. Hã? Na data de hoje. Na data de hoje, expira hoje, né? E as pessoas que elaboraram o Plano Nacional de Cultura tem esse é o livro das grande... metas, livro das metas do Plano Nacional de Cultura. Eu fiz um estudo que eu mesmo fiquei preocupado com o resultado do estudo dessas metas aí. Então, por exemplo, 47% dessas metas desse plano, são metas que indicam atividades para outros órgãos ou outras entidades ou outras pessoas, ou seja, Ministério da Educação, Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente, estados, municípios, e até para o mercado, né? Então, são metas... Aí o pessoal diz assim, por que acabaram o Ministério da Cultura? Fazem um plano que quase metade dos seus objetivos é destinado para ser feito a outros órgãos, por que é que eu preciso desse órgão? Né? Então, assim, o pessoal atira no pé, atira no peito e não quer morrer. Então, mas voltando aqui... Olha, até fez um barulho aí, foi por causa do fantasma dos 10 anos desse plano que não anda. Bateu uma porta aqui. Então, esse Plano Nacional de Cultura tem toda essa problemática de... Mas eu estava tocando num ponto que eu desviei para explicar essas metas, quando você me mostrou aí, que me fugiu agora. Era dos setoriais, né? Eu estou até com vários cadernos aqui, dança, teatro, sim. Música, que são esses vários cadernos que cada setor fez para apontar esse conjunto enorme de proposições e que se comprovaram ineficientes, né? Afinal, passando tantos anos e quase nada ali avançou. Porque, assim, eu acho que tem uma dimensão que é da participação, indispensável por causa da democracia, mas tem uma dimensão de operacionalização técnica. Aí ninguém quis se indispor com ninguém, fez um acumulado de todas as reivindicações do jeito que o pessoal imaginava que poderia ser, sem pensar numa estrutura sistêmica. Mas o que eu queria dizer, que eu me lembrei, foi o seguinte, é que o grande orgulho era a participação popular, né? Aí a 3ª Conferência Nacional de Cultura, nos anais dela, tem que participaram 450 mil pessoas.
Aí é um número interessante, né? Mas quando você divide pelos 5.500 municípios, dá 80 pessoas por município. E quando você divide pelos 2.991 municípios que estiveram presentes segundo a conferência, dá 150 pessoas. Isso significa o quê? Que não teve efetiva participação. Então, é como se só um grupo de quadrilha quadrilha junina representasse em cada município a comunidade cultural. Então, do que é que você infere? É que não teve a efetiva participação social. Você pega o Plano Nacional de Educação, que vai vencer em 2024, só para que você tenha uma ideia, sabe quantas emendas ele sofreu no parlamento? Mais de 700. Sabe quantas emendas o Plano Nacional de Cultura sofreu no parlamento? Zero. Nem passou. Eu não sabia da existência, você confirmou o que eu imaginei, eu não tinha ouvido falar de emenda nenhuma. Nem passou pelo plenário, tu está entendendo? Então, assim, o que é que isso significa? Uma perfeição? Eu acho que não, é um descaso. Né? Aprova aí, ninguém vai cumprir mesmo isso, deixa para lá. Né? Eu fui relator, sabe, Humberto, eu não sei se eu já te contei, você deve saber, eu fui relator desse. No setorial de música, eu fui encarregado junto com a compositora Ana Terra Caymmi, o maestro Nilson Godoy, outros colegas da música, no setorial, e eu fiquei titular do grupo. E tem 100 propostas para música, a maioria não foi feita, né? E eu me incomodo muito com isso. E muitas ideias aqui eu achava que eram difíceis ou excessivas. E eu presenciei isso de perto, né? Então eu confirmo, realmente, na hora que passou para a parte técnica, que tinha que vir estudos, indicadores e uma operacionalização e critérios claros, não aconteceu nada. Então teve esse momento do debate e o posterior nós ficamos cobrando e tentando dialogar com instituições, mas não foi ofertado e a gente não viu gente qualificada também dentro da estrutura do Ministério para poder levar em frente isso. Eu queria pedir que vamos mais um bloquinho, tudo bem? Tá. Tem mais pouquíssimas perguntas aqui, mas eu te agradeço, que a conversa está ótima, vamos mais um pouco, então, vamos estender só mais um pouquinho. Nós estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil, nessa parceria com o Conecta e o Música e Mercado, batendo papo com o professor Humberto Cunha Filho. Essa conversa aqui, eu sei, densa, de direitos culturais, não é fácil, mas é uma aula, professor. É um prazer estar conversando com o senhor, porque aqui nós estamos podendo esclarecer dúvidas que muitas pessoas do meio cultural ouvem falar, mas não têm noção do porquê né? Por que é assim, como funciona. Então, eu queria retornar nessa questão de que não avançou nas políticas culturais, algumas questões, com uma impressão que eu tive ao conversar com setoriais pelo Brasil e com o setorial que eu fiz parte durante tantos anos, que é o da música, viajando em vários eventos, e notando que na instalação de sistemas de cultura estaduais ou municipais, ou na alteração da Lei Rouanet, ou na alteração de uma lei estadual de cultura, os artistas se levantavam nas conferências e diziam assim: mas o dinheiro não tem que dividir com todo mundo. Ou o dinheiro tem que ser distribuído para a arte pela arte. Vocês ficam querendo colocar contrapartida. E aí eu fico olhando, o dinheiro é público, me vem a seguinte pergunta: o recurso é público, o artista é agente meio ou agente fim, como alguns pregam, né, para se levar à política cultural? E a segunda questão, ainda dentro disso, e a responsabilidade social com o dinheiro público? Quer dizer, se o dinheiro está sendo financiado para editais, para fundos, para outras questões assim, esse dinheiro é sem contrapartida? Ele pode simplesmente ser dado para o artista sem pensar na fruição com a população? O direito cultural, desculpa, a pergunta parece meio longa, né? Mas o assunto é todo imbricado. Mas o direito cultural, ele pode ser apenas ao artista ou ele é para a população? Quer dizer, ele atinge a camada total da população brasileira. Para que serve esse recurso? Pois é. A Constituição diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e determina a criação de fomentos. E a criação de fomentos é para quem necessita deles, né?
Então, o que é que acontece? Essa coisa de você perguntar se as políticas culturais são só para os artistas, é claro que não. É como se nós disséssemos que as políticas de saúde são só para os médicos, né? Não tem cabimento. Você faz políticas para todos, né? Para toda a população. E eu acho que um dos problemas de fragilidade das propostas culturais é porque a comunidade não foi envolvida, né? A cidadania não foi envolvida. Ela não percebe um retorno para si das políticas culturais. Os acessos que ela tem ao universo cultural, às vezes, aqueles que fazem as políticas culturais nem consideram isso cultura, né? Só vão considerar depois daquela migração conceitual do que trata o Pierre Bourdieu, né? Depois de 10, 20 anos, vão achar que os Beatles têm valor, que os filmes do diretor tal têm valor, que o Zé do Caixão tem valor, esse tipo de coisa que, no nosso presente, sofre muito preconceito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vi muito interessante na Itália, que é política cultural que envolve direto a população, tem uma placa nas livrarias de lá dizendo o seguinte, que quando a pessoa completar 18 anos, ela pode ir ao Ministério da Cultura buscar um vale para comprar 500 euros de livros. Aí você vê uma ação absolutamente importante. Por exemplo, uma das coisas interessantes é que lá em Milão, onde eu fiz meu pós-doutorado, tem um dia lá do ano que eles fazem um concerto aberto que é o presente do síndaco, como eles chamam o prefeito, né, para a cidade, né? Então, todo mundo vai receber o seu presente dado pelo síndaco à cidade. O presidente da República, que lá é parlamentarista, né, é o chefe de Estado, uma das funções dele é ativar a vida cultural. Então, pensar essas coisas de forma guetificada primeiro, não garantir para si e nem garantir para ninguém. Eu acho que é um momento de fragilidade tão grande, esse momento de criação e de ressuscitação de um órgão específico de cultura, que a gente tem que pensar muito fortemente naquilo que é de interesse comum de todos. Porque, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que tem 25% dos impostos dos estados e municípios, incluindo as transferências constitucionais, mais 18% dos impostos da União para garantir, só tem 20 metas, né? E o Plano Nacional de Cultura, 53 metas, né? Sem um centavo de lastro para o seu funcionamento. Então, eu acho que era o caso de se eleger 5 metas, em face das quais a gente não abriria mão e só elegeria as pessoas que a apoiassem para poder a coisa sair. Mas essa divisão terrível, pelo menos nesse instante, ela é contraproducente, na minha opinião. Mesmo na música que eu participei da conferência, tinha que eleger uma da música por eixo da conferência. Então, você tinha que incluir uma da música em cada eixo da conferência, que eram 5. Então, estão lá, e tem coisas que nem demandavam recurso. Vamos dar exemplo, a Ordem dos Músicos do Brasil está escrito na 2ª Conferência Nacional de Cultura chamar uma consulta pública para mudar a lei. Mas veja que é basicamente abrir tem um portal, coisas, né, que não deveriam compor um plano, né? Essa é uma reivindicação que uma lei resolveria. Não precisa de um plano é junção de todas as forças para uma finalidade maior, um planejamento o que é que você coloca num plano plurianual? São atividades que demandam um esforço contínuo, né? ou um esforço, se não contínuo, a longo prazo. Uma coisa que pode ser resolvida por uma lei, isso é uma reivindicação para resolver através de uma lei. Então, faltou, eu acho que
que essa orientação e essa coragem essa coragem, inclusive, pedagógica, né? E, assim, ninguém está subestimando a importância disso. Não, mas isso aqui não cabe nesse plano, o caminho é outro. Deixa eu, antes de avançar nas últimas perguntas, Tá. sobre questões ainda da cultura, mas como a gente está numa atividade que envolve também música nesse canal, eu citei exemplos da ordem, né, mas agora eu queria puxar um exemplo da Lei Rouanet. Na Lei Rouanet, existe um instrumento legal, aí saindo um pouco do plano, tá, professor Humberto? Mas existe na Lei Rouanet lá uma divisão entre música clássica, instrumental e a música cantada. Então, você pode arrecadar 100% num gênero musical, numa categoria, não é nem um gênero, é uma categoria abstrata de música instrumental clássica. E tudo que é cantado, é pop, é popular, é 30% que pode arrecadar. Dentro desses princípios das políticas culturais que nós sabemos aqui que envolvem também outros artigos, como o 37 da Constituição, que, querendo ou não, deve ajudar a reger esse conjunto de outros princípios. É possível que o governo tenha prejudicado o meio musical desde os anos 90 com essa regra, desde 98, ao não promover um equilíbrio e um tratamento igualitário para segmentos musicais? Eu acho que não, Manuel. Com sinceridade, não sei se você pensa diferente, porque eu acho que se deve tratar, e, aliás, esse é o princípio da justiça, tratar diferente os diferentes, né? Então, se a música instrumental, a música clássica, ela tem maiores dificuldades do que os outros tipos musicais, aí ela efetivamente, e se ela tem dentro do conjunto das políticas culturais e educacionais também um valor diferenciado a ser estimulado, um resgate, então ela merece sim o tratamento diferenciado, né? Agora, se isso que eu estou dizendo não é verdadeiro, aí sim, né? Mas assim, aliás, o princípio da justiça é exatamente isso. Você só faz justiça quando, né, quando você proíbe pobres e ricos de dormir embaixo do viaduto, não. Isso é só uma ironia, porque quando você proíbe pobres e ricos de dormir embaixo do viaduto, você está só proibindo os pobres, né? Porque nenhum rico vai dormir embaixo do viaduto. Então, O perfeito, professor, é perfeito o exemplo, professor Humberto, porque no critério da dificuldade da produção ou da sua exclusividade enquanto uma expressão que não é de mercado, ainda que não a única, porque tem outras expressões como o pós-rock, a música alternativa indie, que são expressões, alguns gêneros de jazz que são cantados, alguns tipos de tradições culturais brasileiras, de folclore que também são cantados, a qualidade, a importância e também a dificuldade diante do mercado. Uhum. Pelo lado econômico, não, porque, no geral, a maioria dos estudantes de música erudita tem uma boa família, uma condição de estudar. Poucos são aqueles que não tiveram uma condição. Nós acabamos observando essa questão de ter nível superior, de poder estudar piano por 12, 15, 18 anos, né? E de ter uma condição social diferenciada. E aí o princípio da igualdade, no sentido de atender a quem mais precisa, e no outro sentido mais social, não é cumprido no caso da música. Então, eu diria que, num critério, sim, entendi bem o que o senhor colocou, porque me parece, sim, tem um diferencial, ainda que não seja a única música diferencial que precisaria desse apoio, mas no sentido sociológico, social, e de assistência social ou de uma política para atender a quem é mais da periferia, atender ao interior do Brasil, não. Então, existe muita reclamação dessa contradição desses artigos da lei. Não, assim, esses dados eu não tenho, certamente você tem, mas eu acho que o princípio você entendeu, né? Sim, entendi. Se a situação é de desigualdade, né, e de hipossuficiência, você deve favorecer a hipossuficiência, sobretudo se contribui para a formação que a Constituição estabelece, né, para os mais altos níveis de formação. Porque, às vezes, e a lei
Rouanet, ela tem uma coisa teoricamente muito interessante, que é isso, ela tem 3 instrumentos normativos que é exatamente para tratar de forma diferente os economicamente diferentes, né? Então, a ideia é essa. A lei, a parte do mecenato, tem o fundo e tem o FICART. Os FICARTs, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico. Né? Infelizmente, o fundo que poderia contemplar essa diferença no lado social, ele raramente é ativo, o que nos leva à próxima pergunta, para a gente já praticamente encerrando. Tá bom. A Lei Rouanet, ela tem sido concentrada, segundo os estudos, os benefícios muito no eixo Rio-São Paulo, que dentro do Rio-São Paulo, os artistas de lá e produtores reclamam que lá também tem concentração. Então, se a gente analisar essa simetria do acesso ao recurso, ela é mais brutal ainda. Ela vai em alguns bairros das capitais de Rio e São Paulo, ficam com a maior parte do dinheiro, não mais do que 30 ou 40 produtoras no Brasil, segundo um dado que o próprio Ministério revelou há alguns anos, e valores superiores a 80% do total de recursos. Ele chegou a 90%, depois com o plano e com várias ações, acabou dando uma diversificada. Os números atuais nem existem, né? Infelizmente, a gente conversou isso por mensagem, que é até difícil a gente lidar com indicadores agora, porque o desmonte é tão grande que até os dados estão difíceis de serem acessados. Mas, nesse contexto dessa concentração, a gente pode dizer que a Lei Rouanet é um instrumento compatível com o resto do conjunto legal do sistema, do plano, ou ele está permitindo um déficit e uma concentração realmente muito grande que acaba descumprindo com o resto do conjunto? O que eu acho assim é que a Lei Rouanet, teoricamente, ela é bem concebida. Ela sucedeu à Lei Sarney. A Lei Sarney, a base da Lei Sarney era a pessoa jurídica de direito, a pessoa jurídica de natureza cultural, que era assim, né? O que era uma pessoa jurídica de natureza cultural? Era uma pessoa que, em seus atos constitutivos, estatuto ou contrato social, continha a previsão de atividade cultural. Isso era baseado no modelo francês, só que no modelo francês, uma entidade, para conseguir a natureza cultural, precisava de muitos elementos, né? Assim, vários anos de atividade, e com isso podia captar do contribuinte do imposto de renda livremente, sem precisar de projeto, o que favorecia a liberdade de criação cultural. Aqui no Brasil, para a Lei Sarney, houve um problema terrível, que criava uma entidade hoje, amanhã ela já podia captar, né? E aí vieram os absurdos, como a Associação de Amigos do Júlio Iglesias para captar recursos para o cara que era o mais famoso da época e que sem nenhuma necessidade de incentivo fiscal. Comparação excelente. Excelente a comparação. Esse exemplo é fantástico. Aí o Collor chegou com o Sérgio Paulo Rouanet e disse, não, agora é projeto. A base é do projeto, né? Aí, só que eles pensaram, na minha opinião, pensaram bem. E a execução sempre foi ruim, que pensaram na diversidade cultural. Não haveria problema dessa concentração Rio-São Paulo se o fundo fosse suficientemente fortalecido para reequilibrar as circunstâncias, ou seja, aquilo que um instrumento de mercado não faz, porque o mercado tem suas próprias regras, né? Isso deveria ser compensado pelo fundo, só que o fundo é negligenciado, né? Então, não tem como. Então, o problema não é... E, sobretudo, pelo não funcionamento da indústria cultural, com os FICARTs, porque eles não têm atrativo nenhum, né? Próximo de zero. Então, eu acho a Lei Rouanet bem concebida e pessimamente executada. Aí a gente fica querendo cobrar um comportamento do mecenato que a sua natureza não permite que ele tenha, quando, de fato, o que a gente deveria cobrar era o funcionamento dos outros mecanismos.
Exatamente, não dá para culpar exatamente um instrumento, a questão é que o conjunto da política e do fomento ele precisa ter uma relação mais harmônica, né? Bem, nós temos aqui ainda duas questões, professor. Uma delas é preocupante, porque é emergencial, é a Lei Aldir Blanc. Eu acabei fazendo, a pedido do Conselho Federal da Ordem dos Músicos, o relatório que ficou da classe para o meio musical e acabei tendo que estudar um pouco o tema para dar orientações para os músicos buscarem recursos. E a lei me pareceu bem interessante, mas com alguns elementos prematuros, outros não estão muito claros, né? Então tem lá um instrumento que é o do auxílio emergencial, R$600, que agora o federal já caiu para 300, e com as mesmas regras. Então, quem captou num não capta no outro, né? Então, eu não entendi bem para que fizeram essa ferramenta, né? Me pareceu meio que um engodo. O item 2 e o 3 da lei, aí tem o fomento de equipamentos culturais, espaços coletivos, né? E tem os editais de arte. Bem, eu fui dar uma olhada em outras leis e isso me incomodou um pouco, porque num ano eleitoral e para uma finalidade de recurso emergencial, como distribuir edital pelo critério tradicional do mérito, se o dinheiro é um dinheiro emergencial para quem precisa. E, no fundo, nos estados, o que aconteceu foi exatamente isso. Na maioria dos lugares, lançaram editais por currículo. Currículo e mérito para quem está passando fome. E aí eu conversei muito com colegas de sindicatos, membros de ordens pelo Brasil, fóruns, e todos me relatando muita necessidade dos músicos, muitas. Principalmente quem é assim, é o violeiro, é o de banda de baile, é o tecladista de churrascaria, é o músico de bar. E o critério de muitos desses editais é você ter mídia, lançar disco, fazer uma live com o teu som autoral, que não é a realidade da maioria desses artistas. E aí a dúvida que muita gente tem é, afinal, a Lei Aldir Blanc, por ter sido até homenagem ao Aldir que faleceu do Covid, né, o músico faleceu do Covid, para atender à emergência do Covid e pelo problema da proibição das artes, que, enfim, é um dos setores mais atingidos, né? Sendo proibido eventos e tudo mais. Esse dinheiro é social, ele é emergencial, ele é estritamente disso. Afinal, para que esse recurso? Porque as pessoas estão sofrendo e ninguém sabe explicar. Na sua concepção, esse dinheiro é um fundo social, ele é emergencial, ponto? Ou tem variáveis? Qual que é a tua interpretação jurídica dessa emergência? Eu não sei se você viu um artigo meu que eu publiquei com o título, saiu no Diário do Nordeste, depois foi reproduzido em alguns sites sobre esse assunto. O título do artigo foi Me Engana Que Eu Gosto, Lei Aldir Blanc, Me Engana Que Eu Gosto. Ou as mentiras, Me Engana Que Eu Gosto, ou as mentiras que gostamos de ouvir sobre a Lei Aldir Blanc. Foi as mesmas pessoas que fizeram essas presepadas aí com o Plano Nacional de Cultura, com o Sistema Nacional de Cultura, foram fazer essas com a Lei Aldir Blanc, e eu me irritei profundamente, e olha que a gente estava, eu acho que em maio, aí o pessoal fazendo live aqui, solidária, é uma menina contando que chegou na casa de um artista, que o rapaz não podia nem receber a cesta que eles conseguiram juntar, porque estava fraco, sem comida, né? Aí os caras fizeram uma legislação para fazer edital, para depois do edital fazer lei, fazer decreto, fazer regulamentação, alterar as leis orçamentárias dos estados e dos municípios. Né? E primeiro, com a conversa de ativar o Sistema Nacional de Cultura, que excluiu logo de cara o ente que tem mais contato com todo mundo, que é a União. Aí eu disse assim, olha, esse negócio aqui não vai funcionar, isso é uma coisa emergencial. Então, do jeito que a lei geral, relativamente às licitações de uma maneira geral, e sobretudo para a saúde, facilitou tudo, aqui é que deveria ser 100 vezes mais facilitado, né?
para o pessoal chegar direto a esse recurso o quanto antes, mas adotando um saudosismo de algo que nunca existiu, que é o Sistema Nacional de Cultura, de uma maneira deformada. Aí foram lançar esses editais como se tudo tivesse normal, num prazo absolutamente exíguo. Então, eu escrevi esse artigo e disse, né, que, mesmo que tivesse essa história... Aliás, porque a história sistêmica é outra história bem diferente que não cabe aqui dizer, né? Nós somos naturalmente sistêmicos, porque o nosso federalismo é um federalismo de cooperação. Mas como é que pode o IPHAN, que tem o contato com todo o patrimônio cultural desde 1937, não ficar na execução disso? A Funarte, né? Só por um preconceito relacionado a não sei quem, e como se os servidores e essas próprias instituições, ao prestarem esse serviço, também não se fortalecessem, como efetivamente estão precisando de fortalecimento. Então, eu compartilho contigo que, sim, era para ser uma legislação emergencial para a solução de problemas de fome imediatamente, né? Desse setor cultural. E todo mundo colaborou, não foi a ideia de alguém, foi a ideia... Vários projetos de lei se somaram e no final das contas, fizeram essa coisa tão burocrática que eu não consigo entender por que pessoas que precisavam de agilidade e que supostamente conheciam as mecânicas de funcionamento do campo cultural, não reivindicar uma aplicação específica para esse campo cultural. Humberto, então não era só impressão minha. Obrigado pela avaliação. É triste, né? Porque realmente nós recebemos constantemente denúncias da gravidade do que está acontecendo para muitas pessoas, inclusive artistas que estão indo trabalhar e alguns faleceram, né? Pegaram quando saíram do Covid. Então, eu atribuo isso muito ao campo do grupo de produtores ou as pessoas que são mais ligadas a esse campo burocrático dos editais, olharem soluções para si mesmos e usarem da sua influência na hora da regulamentação da lei, eles e alguns gestores, naquelas ferramentas que eles conhecem, né? Mas aí, para a finalidade maior do que se pensava, do que deveria ser, na verdade, né? Para atender realmente a população, os artistas mais periféricos, os mais carentes, acabou se gerando esse instrumento do qual o título do teu artigo é premonitório e a preocupação continua, porque muitos acham, inclusive, que em alguns lugares isso já não vai chegar, que não vai sair os papéis e que não vai passar de uma grande ilusão. Vamos torcer que algum recurso chegue para quem precise, mas, enfim, é uma situação difícil. Vários municípios já... Desculpe. Vários municípios já nem apresentaram, né, o pedido. Parece que quase um pouquinho mais da metade, né? Nem apresentou. Pois é. Foi o dado que eu tive acesso também. Enfim, é uma situação lamentável. E aí vem a questão que permeia todo o diálogo de hoje, que é a Lia Calabre, o professor Albino Rubim, outros professores, pesquisadores de instituições, né? Aí citei da UFBA, citei da Fundação Rui Barbosa, né? Isso. Eles têm alguns artigos naqueles congressos deles que tratam dessa questão das descontinuidades, né, das políticas culturais. Né? Tem um termo lá, é um título meio complexo, não me lembro do nome exato do artigo. As 3 tristes tradições, né? Isso, as 3 tristes tradições. E a gente vinha num crescente, num acompanhamento e lendo aquele artigo e, de repente, teve uma desestruturada, chegou a ser realmente destruído o ministério, depois voltou a ser ministério, depois voltou a ser secretaria.
e o sistema não avança como deveria, nem o plano. Nesse dia que a gente completa aqui 10 anos da execução do plano, do lançamento, aliás, da peça fundamental, e que não está acontecendo como deveria. Como você faz um balanço final nesse período do que fizemos até aqui, essas descontinuidades, e como a gente vai ter que agir daqui para frente, se a gente quiser ter uma garantia desses direitos culturais, que foi o tema de hoje? É difícil. Tanto a Lia quanto o Albino são dois admirados colegas que escrevem muito bem, que são líderes, né, nessa questão das políticas culturais. E o Albino fala realmente das três tradições, que eu acho que uma é a descontinuidade, a outra é o autoritarismo, né? E tem uma terceira aí que me falha. Não lembro da terceira agora. Hã? Não lembro qual é a terceira. Da terceira. Então, assim, eu acho que o processo que a gente vivenciou foi interessante, bem interessante, mas só que eu acho que faltou agregar a esse processo a sociedade, ou seja, não só os iniciados nas letras culturais, não só os artistas, mas a população de uma maneira geral, e a população vive cultura. Então, aqui, por exemplo, no estado do Ceará, imagino que no todo o Nordeste, e eu diria até em outras partes do país, no Sudeste, o movimento de quadrilha é uma coisa assim gigantesca, e é uma coisa assim de envolver 10% da população, no mínimo, como dançarinos, fora as pessoas que vão para vivenciar as festas, né? Para ver o casamento. E isso é atividade cultural, e a gente tem que enxergar a atividade cultural em todos os seus momentos. Então, eu acho que, enquanto a gente não conseguir amealhar a cumplicidade da população, não é se render a ela, se render a apelos de censura, nada disso, mas é levá-la em consideração como um dos elementos indispensáveis à formulação de políticas culturais. Não dá para a gente fazer de forma acertada políticas culturais só com os artistas e os produtores culturais. Esse é o meu pensamento. Eles são indispensáveis, mas não são suficientes. Nesse caso, artistas e produtores, captadores, né? Uhum. Existe aí uma dimensão maior que a da própria população. Eu concordo contigo. Professor Humberto, eu queria te agradecer. É um bate-papo fundamental para quem ainda não consegue ter uma interpretação desses fenômenos dos direitos culturais. Muitos dos nossos colegas acabam olhando os editais, algum direito, né, específico, mas não a fundamentação para ter uma interpretação correta, para poder olhar o conjunto e se posicionar, inclusive politicamente, porque o desconhecimento acaba interferindo nas próprias decisões das classes culturais, que acabam olhando para questões específicas, algum benefício, uma vantagem, e agem muitas vezes como lobistas ou querendo direitos exclusivos e individuais e ignorando o conjunto coletivo. Então, é esclarecedor esse bate-papo. E me referindo a vocês que estão nos assistindo, espero ao ter convidado o professor Humberto aqui, ter ajudado a trazer essas questões que são importantes para todos, para que a gente continue pensando as políticas culturais. E eu queria te pedir um último favor, professor Humberto, se quiser, deixe um contato, se quiser falar alguma palavra final, deixar algum e-mail, algum contato para alguém que queira lhe consultar, bater um papo ou fazer algum convite. Tá certo. Então, foi um prazer. Você é uma pessoa que se dedica, desde que eu conheço, muito fortemente a esse campo cultural, a refletir com profundidade a partir de critérios da ciência política, formula questões instigantes
e que algum dia a gente, inclusive, pode aprofundar um pouco mais esse papo. Então, assim, nas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, Humberto Cunha Filho. O Instagram e o Facebook é Humberto Cunha. Mas, e o e-mail é humbertocunha@unifor.br. Então, querendo entrar em contato comigo, será um prazer. Você, as pessoas que vão nos escutar, inclusive as que eventualmente não concordarem com as minhas opiniões. Não sou cabeça dura, quando me convencem de forma diferente, eu assumo novas posturas. Obrigado, Manuel. Eu que agradeço, seu papo sempre é muito bom. Espero que, assim que tivermos vacinas e tudo, possamos nos encontrar de novo nos congressos, sair tomar um vinho com os amigos, bater um papo sobre cultura, né? E nos vemos em breve. Tá? Já aproveito e deixo o convite futuro para novas conversas e o aprofundamento que sugeriu. Eu aceito, sim. Vamos aprofundar alguns temas. Beto, muito obrigado. Muito obrigado. Amigos, esse foi o Observatório da Cultura do Brasil, essa parceria com Conecta em Música e Mercado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Até breve. Obrigado.